Tá, o Conte falou que a sociologia era importante, mas ela estava preparada para ser aplicada na sociedade? De acordo com o conterrâneo dele, Émile Durkheim, não. Ainda estava faltando coisa para a gente fazer da sociologia uma ciência. Olá pessoas, eu sou Bruno Cicalize, esse aqui é o Sociologia no Tucupi. E agora a gente vai dar continuidade à playlist de aulas continuando a falar, na verdade, sobre a escola francesa de sociologia. Falando um pouquinho agora sobre Émile Durkheim. O Durkheim que ele parte do pressuposto do Augusto Comte, ou seja, ele entende de fato que seria necessário uma ciência que conseguisse entender a sociedade para conseguir ordenar, promover a interação social. Então ele vai concordar nesse aspecto com o Comte, só que ele vai encontrar um grande problema na teoria do Augusto Comte. Ele vai entender que o Comte não definiu uma coisa que é fundamental para qualquer ciência, que é o objeto de estudo. Toda ciência tem um objeto de estudo. A física, por exemplo, estuda os fenômenos da natureza. A biologia vai estudar a vida. Qual seria a parte da sociedade que cabe à sociologia? Porque só falar estudar a sociedade não dá. Até porque a gente tem outras ciências e linguagens que estudam a sociedade. História, geografia, economia, ciência política, antropologia. Qual é a parte que cabia à sociologia? Isso o Augusto Comte não respondeu. Então, na concepção do Durkheim, ele não tinha como fazer ciência se isso não estava estabelecido. Ou seja, para o Durkheim, o Comte pensou, mas ele não fez sociologia. Então, o Durkheim se deu essa missão de definir o objeto de estudo da sociologia. Para isso, a gente precisava passar, diria o Durkheim, por um processo chamado de coisificação. O processo de coisificação é tornar esse objeto que eu vou estudar como uma coisa, algo que eu não vou me relacionar, não fazer com que a minha subjetividade atrapalhe na hora de uma conclusão científica. Isso, para as outras ciências, acaba sendo muito simples. É muito simples para a física entender os fenômenos da natureza e não deixar com que os sentimentos acabem atrapalhando. Embora veja um monte de gente ainda hoje que não são físicos, mas pensando em terra plana, né? Mas enfim, deixa isso pra lá. A biologia, ela se preocupa com a vida, desde o menor micro-organismo até o maior deles que você possa imaginar. E nesse sentido, você não tem a produção de ciência com um envolvimento subjetivo na concepção do Durkheim. Portanto, era necessário a gente passar por esse processo de coisificação que vai gerar o que ele chama de neutralidade científica, fundamental para a ciência. Na concepção do Durkheim, a gente conseguiria ser absolutamente neutro, embora ele reconhecesse que isso para a sociologia seria muito difícil. Ele entende que é muito mais complicado para a sociologia porque nós vamos fazer parte do nosso próprio objeto. A gente vai estar analisando cientificamente algo que a gente faz parte, algo que nós temos sentimentos, algo que nós temos comunicação direta, mas para ele era possível a gente ser totalmente neutro. Até que a gente chega no objeto de estudo para ele, que seria o fato social. Ou seja, o fato social são as forças morais que nos ordenam a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Para ele, o fato social tem 3 características. Todo fato social, ele é coercitivo, ele é geral e ele é exterior. Coercitivo significa dizer a força que age sobre nós para fazer com que nós façamos ou deixamos de fazer alguma coisa. Geral significa dizer que essa força ela vale para todas as pessoas daquele coletivo, todas as pessoas daquela sociedade. E exterior significa dizer que quem vai aplicar essa força que vale para todas as pessoas dessa sociedade não é a consciência de um indivíduo, é a consciência exterior a ele, que é a consciência da sociedade, que é a consciência coletiva. Ou seja, você olha para um fenômeno social, ele é coercitivo, geral, exterior, ou seja, ele é uma força que vale para todos daquela sociedade e quem aplica é a própria sociedade, significa dizer que é um fato social, é uma força moral que atua sobre nós. E se é um fato social, se é uma força moral que atua sobre nós, a sociologia pode explicar. E é exatamente isso que o Durkheim ele vai começar a aplicar para conseguir entender a sociedade, ou seja, quais são as forças morais e como a gente acaba se organizando diante dessa sociedade. E aí tem muitos estudos dele famosos, né? Como, por exemplo, o estudo dele sobre educação. Ele vai entender que a educação ela é um fato social, ela é necessária, ela é uma força moral que é necessário para que a gente consiga conviver de maneira moral dentro da nossa sociedade. Seja a educação formal, seja a educação informal, porque você tem educação dentro de uma sala de aula ou então aqui no YouTube, até que você tem. No entanto,
você também tem processos educativos de outras formas. Pensa numa sociedade tradicional. Eles têm educação? Claro que eles têm educação. Eles precisam ter educação para conseguir aprender a conviver entre eles mesmos. Ou seja, é uma instituição fundamental. Ele analisa, por exemplo, a religião, ou seja, a religião ela é um fato social, ela é importante, inclusive, se é um fato social, acaba sendo importante também, diria o Durkheim, porque ele nos educa a conviver naquela sociedade. Portanto, a religião ela acaba servindo à sociedade como um controle, como uma força moral e que é adequada a nós, diria o Durkheim. Dentro da sociologia do direito, você vai ter alguns estudos que ele vai desenvolver sobre crime, por exemplo, né? Ou seja, o crime é um fato social. Toda sociedade tem a sua modalidade de crime. Ele nos gerencia moralmente, ele é uma referência para a gente entender aquilo que é certo e aquilo que é errado também. Temos o estudo mais famoso dele, né? Que é o estudo sobre o suicídio, ou seja, para ele, o suicídio é uma força moral também, né? Você tem ali o suicídio egoísta, altruísta e anômico. O egoísta é quando você não consegue se sentir pertencente ao grupo. O altruísta é quando você se suicida em benevolência da sociedade. E o anômico é quando você acaba desregulando a taxa normal de suicídio para aquele período. E aí, a partir principalmente desse anômico e daquela concepção dentro do fato social de exterior, é que a gente precisa pensar como Durkheim encarava a sociedade. Lembra que quando eu falei no fato social, uma das características é justamente o fato de ser exterior. O que significa isso de maneira mais profunda para a gente conseguir entender como Durkheim entendia a sociedade? Significa dizer que, para o Durkheim, a soma das consciências dos indivíduos não é igual à consciência da sociedade. A consciência da sociedade é maior do que a soma da consciência dos indivíduos, porque ele acreditava que a sociedade é como se fosse um organismo vivo. E como um organismo vivo, ela teria uma consciência própria. Ou seja, como um organismo vivo, ele precisa estar saudável, ele precisa fluir, ele precisa estar organizado, ele precisa funcionar muito bem. Portanto, o papel da sociologia seria entender o funcionamento dessa sociedade e promover a saúde desse organismo, a saúde dessa sociedade. Porque qualquer problema que você poderia ter nessa sociedade, você poderia gerar uma doença, uma patologia, uma anomia social. Então, anomia social são elementos que acabam desagregando a sociedade, são formas de desintegração da sociedade, o que ele não via com boas referências. O Durkheim, justamente por ele se importar sempre com a sociedade e não necessariamente com o indivíduo. Aliás, ele não estava nem aí para o indivíduo, ele chegou a dizer que indivíduo é coisa da psicologia. A preocupação dele é com a consciência social, nesse sentido do corpo social, dessa sociedade enquanto organismo vivo. Por isso, algumas pessoas chamam o Durkheim de funcionalista, porque para ele conseguir entender como funciona esse corpo social, ele iria para a função das instituições que fazem parte desse corpo social. Algumas pessoas contestam muito esse nome, né, dado ao Durkheim de funcionalista, mas eu não conheço alguém que conteste a atribuição para ele de positivista. Até porque, como seu conterrâneo Augusto Comte, embora ele discordasse daquilo que a gente já comentou, ele estava preocupado sim com a organização social, com essa ordem social, de entender como é que funciona a sociedade para a gente não atrapalhar esse nível de integração. Até porque atrapalhar vai gerar anomia, e lembra que a anomia, ao pé da letra, significa ausência de regras. Além do mais, outro fator importantíssimo é a atenção que o Durkheim dá para o trabalho, para as formas de trabalho. Aliás, todos os teóricos clássicos da sociologia, eles vão prestar atenção no sistema econômico. Na verdade, você não vai encontrar sociólogo que não tenha que saber um pouquinho sobre economia, até porque é uma relação social também. E quando ele vai analisar o trabalho, ele entende que o trabalho é um fato social, portanto ele é moral, ele é natural e ele regula a gente. E aí ele distingue que esse trabalho ele acaba sendo desenvolvido a partir de duas considerações sobre a solidariedade social que a gente teria. Essa solidariedade social ela é fundamental para manter a gente unido, para manter a gente coeso, e ela se manifesta, de acordo com o Durkheim, de duas formas: a solidariedade mecânica
e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica, ela seria a solidariedade das sociedades que ele chamou de arcaica, primitiva, que não é muito interessante a gente falar sobre isso hoje, mas são as sociedades pré-capitalistas, as sociedades de economia simples, ou seja, são sociedades que você praticamente não tem divisão social do trabalho como uma categoria gigantesca e que atravessa a economia. Você, no máximo, tem algumas divisões entre homem, mulher, idoso, criança, mas ali você tem, basicamente, todos os elementos daquela sociedade podem ser realizados por praticamente todos dentro daquele grupo. Ou seja, uma sociedade convergente. E isso, para ele, reproduz um comportamento moral em que dificilmente você vai gerar individualismo, várias formas de pensamento, várias formas de concepções, várias instituições, vários pensamentos dentro dessas instituições. Inclusive, ele chama de mecânica porque ele associa as engrenagens de uma máquina, né? Ou seja, os indivíduos estão unidos e toda vez que você gira uma engrenagem, você acaba girando as outras engrenagens. Está todo mundo convergindo para uma mesma situação. É diferente da outra solidariedade, que seria a solidariedade das sociedades capitalistas, que ele vai chamar de evoluído, também não é bacana você utilizar esse termo hoje em dia, e seria a solidariedade das sociedades mais complexas, que ele vai chamar de solidariedade orgânica, que seria a solidariedade da nossa sociedade. Ou seja, agora você tem a divisão social do trabalho. Agora, num processo produtivo, você tem várias funções para a execução de um único trabalho. Agora, você tem várias aspirações acerca das profissões ou então da mesma forma de produção. Isso daí faz com que a gente gere esses níveis de individualidade. E aí vem a pergunta: se agora a gente vive numa sociedade cada vez mais individualista, por que a gente não se desintegra? Diria o Durkheim que dentro da divisão social do trabalho, isso causa interdependência. Ou seja, pensa na tua profissão ou naquilo que tu queres seguir. Eu provavelmente não faço parte da tua profissão. No entanto, eu direta ou indiretamente preciso dela. Assim como você precisa da minha profissão em um determinado momento. É esse nível de interdependência que faz com que a gente continue coeso, que faz com que a gente continue junto de uma sociedade, embora você tenha níveis de individualidade muito grandes. Portanto, agora você tem várias formas de pensamento, várias formas de concepção, várias formas de instrução, várias formas de entender amor, justiça, de entender felicidade, e mesmo assim a gente continua coeso. E por que ele chama, ou seja, a divisão do trabalho, a divisão do trabalho para o Durkheim, ela produz esse tipo de moralidade. Ela é positiva porque ela produz solidariedade na concepção do Durkheim. Deu para entender? Então, na próxima aula, a gente vai começar a escola alemã. Enquanto isso, curte, compartilha, te inscreve, comenta para a gente continuar construindo o canal. Até a próxima, quando a gente vai começar com a escola alemã através de Karl Marx.